Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho mais, como eu havia comentado com você no nosso vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre um conteúdo raiz, que é como é que a gente se prepara para fazer análises mais profundas em ambientes de tensor vibratório muito baixo, necrotério, casas de saúde, hospitais, leprosários, manicômios, sanatórios, locais realmente insalubres, de baixíssimo tensor vibratório, com atividades psíquicas das mais variadas. Tá? Este foi o último capítulo do grupo de riscos que eu estou escrevendo sobre geobiologia, que eu escrevi sobre geobiologia, e quando eu finalizei esse capítulo, essa aula, eu voltei para o primeiro parágrafo da aula e reescrevi o primeiro parágrafo, né? Muito embora a gente faça isso várias vezes, vai e volta, quem escreve tem essas preocupações, né? Puxa vida, aquilo que eu falei lá no começo está de acordo com o que eu estou falando agora, tem congruência, tem coerência e tudo mais. Então quando eu cheguei na parte inicial voltei para o começo, eu até escrevi, puxa, será que era necessário escrever esse capítulo aqui? Sim, era necessário porque eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: você estuda e pratica. Verifica se aquilo que você estudou está coerente com a sua prática. Onde você faz isso? No seu ambiente de reflexão, no seu ambiente de meditação. Eu já mostrei para você, vou mostrar para você aqui o meu ambiente de meditação. Todo mundo conhece, alguns de vocês já conhecem. É o meu banquinho. Esse banquinho aqui eu ganhei de uma amiga, uma grande artista, uma tapeceira. Olha que bonito que tá. Um banquinho feito com um assento feito com lã, uma tapeçaria de lã muito bonita, em tricô e tal. E esse banquinho é o banquinho que eu sento para fazer meditação e oração todos os dias. Todos os dias. Se você não fizer isso todo dia, você corre o risco de ter a sua evolução intelectual comprometida. Todos os dias você precisa fazer isso. E num dado momento eu aproveitei para ler este livro aqui, tá? Estava dando uma relida. Esse aqui é uma obra de Agostinho de Hipona. Para quem já ouviu falar, é Santo Agostinho. Confissões de Santo Agostinho é uma obra que reflete a travessia pessoal de Santo Agostinho rumo à sua libertação. É uma obra que eu recomendo. Todo mundo que tá indo para uma vida intelectual de maior consistência, eu falo vida intelectual de maior consistência, precisa ler Santo Agostinho. O cara é muito foda. E eu sempre o trato por Agostinho de Hipona. Agostinho, ele foi bispo, né, em Hipona, que foi uma cidade da Argélia, no início dos anos 1350, mais ou menos, que é a data em que ele nasceu, os registros que se tem, né, no início do cristianismo, e ele faleceu por volta de 1450, alguma coisa assim, 1350 ou 1430. Ele tinha 75 ou 80 anos quando veio a falecer. Bom, ele foi um cara super foda, e ele falou uma coisa muito interessante, que é o cenário que eu vou utilizar com você para te explicar como é que nós treinamos, para adentrarmos a este ambiente de baixíssimo tensor vibratório, estarmos ali, permitir que ele se manifeste, permitir que a gente tenha uma análise aprofundada, tenha um diagnóstico clínico. Você no nosso vídeo passado eu falei sobre essa questão clínica, né? Eu espero que você tenha assistido. Se não assistiu, tem aqui no Instagram, no nosso IGTV, tem alguma coisa, tá no nosso canal no YouTube, no Facebook, tá ali disponível. Só dá uma olhadinha, você vai entender exatamente o que eu quero dizer com esse conceito clínico de geobiologia. Você não precisa ser um sensitivo, ou não tem necessidade nenhuma, um sensitivo numa escala muito pequena de probabilidades, e você ter aparelhos de altíssima sofisticação
que são inacessíveis em termos de custo, mas você está no entremeio dessa análise com a sua competência, com a sua expertise, com o seu potencial de desenvolvimento, tá certo? Então tá. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: você não consegue perceber o mal, você não consegue perceber o mal se você estiver permanentemente envolto por esta vibração. Se você permeia por isso com bastante fluidez e com bastante desenvoltura, né? Eu não preciso dizer que você sabe exatamente a quem eu estou me referindo. Pessoas que fazem parte do meio político, do meio acadêmico, e que são pessoas que esbravejam. Essas pessoas estão permanentemente envoltas numa atmosfera maligna de baixíssimo tensor vibratório, e que elas não se apercebem disso. Elas já estão tão envolvidas com isso que qualquer possibilidade de uma análise criteriosa acerca do que essas vibrações possam produzir de ruim, de destruidor, de mal, enfim, né? Não consegue perceber isso, de tão envolvida e comprometida que elas estão com isso. E Santo Agostinho nos remetia, nos convida, através das práticas cotidianas, para que a gente viva em regime permanente de bênção, regime permanente de graça. Tá. Bom, Flávio, você está falando então para a gente ser um radiestesista, um geobiólogo, a gente tem que mijar água benta? Claro que não. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, o que significa viver na graça e viver permanentemente em bênçãos? Significa que a sua conduta ética, a sua conduta moral, as suas relações interpessoais, elas possam, de alguma maneira, refletir algo que seja transcendente. Por coisas simples, você gostaria que o que você faz com as pessoas, você gostaria que fosse feito com você? Se a resposta for sim, tá tudo certo, ok, beleza. Se a resposta for não, eu acho que eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Tá, e como é que eu me relaciono com o outro? Qual é a minha atitude com relação a esse quesito? Como é que é a minha atitude com relação ao outro, com relação a determinadas situações? Pois é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Acuse o outro do que você é. Coisas dessa natureza, né? Coloque no colo do outro os defeitos e as falcatruas do qual você é detentor. Isto certamente está diametralmente oposto a essa questão do estado de bênção, do estado de graça, a que se refere Agostinho de Hipona. Hipona é a cidade onde ele viveu nos últimos anos da sua vida, foi bispo e tudo mais. Bom, então, toda vez que você tem esta sensação, esta percepção, né, do teu permanente estado de graça, a hora que você vai para um ambiente onde existe níveis vibratórios mais perturbadores e com tensor vibratório mais baixo, né, vamos colocar nessas palavras, as palavras estão equivocadas, tá? As palavras estão equivocadas. Mais tensor vibratório mais baixo, só para ficar didático. Eu não posso impactar demais a minha audiência com uma mudança drástica de linguagem, tendo em vista que essa mudança drástica de linguagem leva naturalmente a uma incompreensão daquilo que eu estou querendo dizer para você. Tá bom? Então vamos lá, repetindo. Você está bem, está legal, está tranquilo e tudo, e você vai para um ambiente que você vai ter que fazer alguma análise e você percebe que aquele ambiente apresenta um tensor vibratório diferente do seu, antagônico até com o seu, mais baixo, né? Ok. Essa palavra mais baixo aqui está errada, tá bom? Mas vamos ficar com ela. E aí, você consegue perceber isso em algum nível, você pode quantificar e qualificar. Sob que circunstâncias, sob que condições você agora consegue chegar nesse estado de quantificar e qualificar. O que é quantificar? Pois bem,
quanto isto é impactante para a análise que você está fazendo. E qualificação. Que tipo de vibração é essa? É uma vibração de uma forma pensamento? É de uma forma astral, viva, ativa e pensante, já instalada nesse ambiente aqui? Existe alguma entidade, algum indivíduo, um encarnado, com atividade magística atuando sobre este ambiente, sobre esta casa, sobre esta habitação, sobre esta organização, que produz determinados graus de perturbação na ordem natural das coisas? Isto é uma entidade espiritual, via de regra é o que menos tem, é a atividade espiritual, mas por conhecer isso que eu estou fazendo essa afirmação para você. Aquelas pessoas que já estudam isso aprofundadamente sabem o que eu estou falando. As atividades espirituais, elas são percentualmente ínfimas se comparado com formas astrais, espectrais, formas de pensamento, atividade psíquica de encarnado com ação magística e tudo mais. Então, aquelas atividades espirituais, elas são muito específicas e estão sendo ativadas e moduladas por indivíduos de altíssima capacidade magística e ação evocativa. Não é para qualquer um, é só para profissional. Não é para amador esse assunto, tá? Lidar como diz a minha, lida com essas coisas. Muito bem. Ficou claro até aqui? Então, como é que eu treino isso? Aí Santo Agostinho diz o seguinte: olha, nós que vivemos no estado de graça, no estado de bênção, nós carregamos conosco o sentido do pecado. E aí, esse sentido do pecado, o que é o sentido do pecado? Por favor, gente, vamos sair um pouquinho desse conceito religioso e vamos para um conceito teológico aprofundado. O conceito do pecado é você entender que as suas palavras, atos, ações, pensamentos, que estão em desacordo, atenção, estão em desacordo com os propósitos de sua alma, isto se configura como algo pecaminoso, porque isso te destrói de alguma maneira. Isto acaba com você. Isto faz com que as suas atitudes, seus pensamentos, palavras e obras, elas perturbam a ordem natural da coisa, a sua relação com seus entes queridos, a sua relação com o seu meio social e as suas relações com o seu grupo de trabalho e as suas relações de violência consigo mesmo. Isto é o sentido do pecado original. Isso é um conceito teológico discutido profundamente por Agostinho, que é um teólogo super foda. Então, isso é inerente da tua condição existencial. Tá? Você sabe o que está dentro do sentido pleno da sua alma, do seu propósito. Quando você está dissociado dos propósitos da sua alma, acontecem algumas coisas muito ruins na sua vida. Você adoece, a sua questão de prosperidade fica comprometida, os infortúnios da vida te rodeiam e tudo mais. E você vai ter que observar, você vai ter que analisar questões como desta natureza no teu cliente. Porque você vai ser, eu e você, que praticamos geobiologia. Geobiologia de raiz, tá? Não é sensitivo, não é geobiologia de raiz, do Allroad, pêndulo, biômetro, sabe? Trabalhar especificamente com os nossos gráficos e tudo mais. Geobiologia de raiz, tá? Não é Zé Ruelice, não. Então, nós que fazemos isso, nós somos convidados a fazermos determinadas análises que vai inicialmente do âmbito físico. Pô, eu vou construir uma casa aqui. Eu sei que você faz esses negócios aí de analisar o terreno e ver se é um lugar bom para morar ou não. Essa é uma primeira tacada que nós somos, nos colocam nas nossas costas. É assim? Claro que é. Imagina quantas e quantas vezes a gente é convidado para fazer uma análise como essa, porque vou fazer uma casa. Agora mesmo, exatamente neste dia, hoje é dia 12 de fevereiro. Tá? Eu estou aqui envolvido junto com o trabalho aqui, envolvido com uma análise de um terreno, de
de um grande arquiteto, o Marlon lá de Mato Grosso, um cara super foda em arquitetura, e que está me passando uma análise específica sobre um determinado terreno. Eu já peguei alguns dados acessórios a isso. Quero saber quem são os moradores, data de nascimento, quero fazer uma análise aprofundada da história das pessoas que vão morar naquela casa, para que ele, ao construir a casa, ele tenha a justa medida de mitigar, de diminuir ou zerar qualquer possibilidade de que o pecado original daquela família possa se manifestar naquele ambiente. E que aquela casa seja um refúgio seguro para aquele grupo familiar. Porque as pessoas que ali habitam naquele local, elas possam expressar-se verdadeiramente pela sua alma. Que elas vivam naquele ambiente em estado de graça, em estado de bênção. Tá, eu tô levando um conceito teológico para você para a geobiologia. Eu acho que ficou claro até aqui. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós precisamos entender os diferentes níveis de processos vibratórios que são os comandos para manifestar o nosso pecado. Então, Santo Agostinho, quando falava sobre isso, ele falava o seguinte: olha, se você vive permanentemente em estado de graça, no momento que você fica em contato com o demônio, olha só a outra expressão, que você percebe que ele está perto de você, você percebe que ele está presente, você percebe que ele se manifestou através de você. Você o colocou para fora, você olha para ele, você tem um olhar mais acurado sobre aquelas questões em especial, as analisa, cataloga, quantifica, anota, faz o relatório e depois sai desse ambiente. Você sai dali e vai para o teu ambiente, onde naturalmente você vive num estado de graça e num estado de bênção. Você não vive permanentemente ali. Então eu sempre, nesse capítulo, que foi a quinta aula de fatores de risco, eu sempre falo para você que vai eventualmente fazer esse trabalho, para você que já estuda comigo há bastante tempo, vá para estes locais onde inicialmente tem dor e sofrimento. Hospitais, por exemplo. Quando você for a um hospital, seja ele qual for, vai visitar um amigo, ou mesmo por alguma razão, espero que nunca aconteça isso, mas eventualmente você precisa ser internado para fazer um tratamento, passar um dia, eventualmente fazer alguns exames e tudo mais, leva o seu pêndulo. Leva este gráfico aqui, ó. Tá? Este gráfico aqui é um gráfico que são as disfunções patológicas, e aqui deixa eu ver qual é o lado aqui, ó, tá? Que é os comandos vibracionais que aqui estão, que tem a ver com o relacionamento, memória das paredes, tecnologia sutil, ponto de força, poltergeist, mente, maldição, encantamento, espíritos desencarnados, dor e sofrimento. Todas essas questões, por exemplo, você vai encontrar num hospital. Porque ela vibra ali naturalmente. Você, ao entrar num hospital, você naturalmente sai do seu estado de graça. Você sai do seu estado de graça. O teu estado de bênção. Você fica tenso. Você fica olhando de um lado para o outro. É como se o seu demônio viesse e ficasse fazendo companhia para você esse tempo todo. Você vai a um velório, que é um cemitério ou uma casa onde está ali fazendo o velório de uma pessoa, pode até eventualmente ser um ente querido seu, é possível, pode ser que sim, pode ser que não sei, mas acontece, né? Eu já que estou com quase 70 anos, eu tenho mais passado que futuro, então eu tenho frequentado, vez por outra, estes ambientes. Então eu aproveito, levo meu pêndulo, me sintonizo com aquela vibração, a vibração de dor, de sentimento de saudade, de sentimento de perda, tal. Isso está comigo? Isso está comigo. Eu sinto isso de alguma maneira. E eu coloco isso para fora, como se fosse um demônio, como se fosse algo que faça parte do meu conjunto de pecados originais, e procuro tirar algumas vibrações. Faço o pêndulo girar para a direita. Para a direita, atenção, quem faz radiestesia de alta performance sabe disso, radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo. Atenção, presta atenção, é definitivo isso, tá? E eu tenho argumentos os mais sólidos, não é para fazer pergunta.
A hora que eu lanço o pêndulo que ele girou para a direita, eu estou percebendo aquela sensação, eu vejo se ela é de tristeza, se ela é de saudade, se ela é de ressentimento e mágoa, se ela é de arrependimento, porque você vai encontrar essas pessoas. Chega perto de alguém com arrependimento. É diferente de uma pessoa com saudade. A saudade é o amor que fica. Meu Deus, eu não vou mais ver essa pessoa. Mas eu passei o resto da minha vida, eu passei toda a minha vida compartilhando a companhia dessa pessoa. Foi meu companheiro, foi minha companheira, foi meu amigo, minha amiga. Eu sinto muito perder essa pessoa agora, mas eu honro a sua memória até o último dia da sua existência, sempre que nós estivemos juntos. E eu agradeço a misericórdia divina por ter me contemplado com a companhia dessa pessoa. Diferente do arrependimento. Ai, agora! O cara se rasga todo, e aquela choradeira, aquele desespero. Isso é arrependimento. Isso é ruim, porque o que eu poderia ter feito eu não tenho mais como fazer. Então advém o ressentimento, advém a mágoa. Geralmente a pessoa não deixou para você a parte da herança que você gostaria que fosse deixada para ti, e assim por diante, né? Falo para você, mas claro que não. Você que está me ouvindo, o teu perfil é outro, claro. Estou aqui tentando minimizar um pouco essa condição, tá certo? Então isso vale, por exemplo, para um necrotério, um lugar onde o corpo de um, como dizia um amigo, um defunto morto, o corpo de uma pessoa é preparado, né? Se existe a possibilidade de você fazer uma visita a esse local. E uma coisa super interessante, que agora é a apoteose dessa nossa conversa. Você fala com essas pessoas, você faz algumas perguntas. Puxa vida, há quanto tempo você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Eu estou falando isso porque eu fiz recentemente recentemente, deixa eu falar um tempinho, essa pergunta para o técnico do laboratório de anatomia lá da universidade. Super gente boa, um amor de pessoa, extremamente gentil, um homem de bem. E aí, conversando um pouquinho com ele, escuta, me fala um pouquinho, quanto tempo faz que você trabalha aqui? Já faz bastante tempo, fui concursado aqui, já estou aqui há muitos anos mesmo, tá? E, cara, é um trabalho, você não acha que é um trabalho? Em meio aqui aos ícones da morte, com caveiras, com crânios, estruturas ósseas, pedaços de corpo aqui nas bacias, os cadáveres nesse tanque, você ter que pegá-los, colocá-los na bancada, enfim. Como é que é isso para você? Normal, tranquilo. Faço isso o dia inteiro. Para mim não há problema nenhum. Agora, no começo foi foda. No começo era nauseante isso. Então veja, pessoal, se você está habituado a viver e conviver com aquele padrão vibratório, você não vai encontrar a diferença. Se você vai para um ambiente hostil, você estando num ambiente hostil, você não entende que aquilo seja algo ruim, porque os teus comandos vibratórios, eles estão absolutamente adaptados àquilo. O cara acorda de manhã, pega um ônibus ou pega o seu carro, vai lá para o laboratório, trabalha o dia inteiro, faz o que tem que fazer, que é a sua incumbência enquanto profissional, mas ele lida obrigatoriamente com estruturas biológicas que guardam memórias de algo muito ruim. Cara, um indivíduo, muitas vezes um indivíduo que está ali na laje fria de um necrotério, ele não teve nenhuma chance na vida dele. Foi um indigente, ou foi uma pessoa que não teve absolutamente nenhuma oportunidade, ele não teve sequer a oportunidade de viver num estado de graça, fazer alguma coisa de boa para alguém, e a única graça que lhe sobra é oferecer o seu corpo na laje fria de um necrotério, para que nós, que estamos aqui, possamos estar ali aprendendo e nos instruindo com aquilo ali. Então, para nós é um estado de graça, um estado de bênção. Para aquela pessoa, talvez não. E aquela vibração fica naquele ambiente e tudo mais. Então, para você entender como é feito isso, eu estou te sugerindo que você, ao avançar no seu estudo de geobiologia, ter esse olhar clínico para a geobiologia, né? Esse olhar mais atento, que você possa
de alguma maneira, passar por estes ambientes e sentir exatamente esse choque. É a mesma coisa, para finalizar, como exemplo, você entra num ambiente, você, naturalmente, as pessoas que moram em ambientes frios, que moram nos extremos do planeta, né, que vivem em ambientes frios, essas pessoas não sentem frio. Agora, se nós saímos daqui, nós que vivemos em país tropical, próximo no entremeio do Equador, no entremeio dos trópicos, eventualmente próximo do Equador. Se a gente vai para um lugar frio, cara, a gente sente muito frio. A gente é impactado por isso. A gente pode até ficar doente por conta disso. A mesma coisa acontece. Alguém que mora num ambiente extremamente frio vem passar uns dias, passar uma temporada que, pô, cara, como tá quente! Essas pessoas sentem muito calor se moram em lugares frios e vice-versa. Então esse entendimento e essa percepção é muito importante. Eu te recomendo, enfaticamente, que quando você for estudar, por ter essa visão clínica, faça esse exercício. O exercício, vou deixar aqui de novo, tá? Confissões de Santo Agostinho, é uma obra densa, é uma obra portentosa, e eu recomendo que você a tenha. Certamente não é um livro para você ler de ponta a ponta. Ele tem vários assuntos que são discutidos ali, várias reflexões que muitas vezes vai te atender num determinado momento da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Se você quiser fazer alguma reflexão sobre ele, quiser mandar uma mensagem para mim, ou e-mail, alguma coisa, está sempre aqui no nosso vídeo, entre em contato comigo, tá? Deixe a sua mensagem, deixe seu recado, isso é super importante. Deixo a você um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.